da palavra, da mensagem de Deus. Tem um hino que fala do envolvimento com as trevas, como o homem, sem perceber, se distancia de Deus. Envolvido em densas trevas, eu almejava a luz dos céus, bem sentindo o meu pecado, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. O nome desse hino é Das Trevas. Das Trevas, eu queria cantar pelo menos a primeira estrofe. E em seguida, vou falar de um homem escolhido por Deus que andou nas trevas, se desviou, afastou-se de Deus, e ele sofreu muito. E ainda hoje, eu não conheço uma pessoa afastada do Evangelho que está em paz. Aparentemente, cuidado que as aparências enganam. Parece estar bem, mas não está. Enquanto a gente está no caminho do Senhor, está tudo bem. Quando a gente sai do caminho do Senhor, o vazio é grande. E esse hino, eu escutava ainda na minha infância, essa mensagem musical. Das trevas, tempo de evangelização total nas igrejas batistas. Nós precisamos cada dia pregar a palavra. 264. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Na verdade, é uma oração. Ele aqui está pedindo oração, e esse salmo também é uma oração de alguém que quer que Deus rompa os laços e dê alegria a ele da salvação. Vou cantar a segunda estrofe e no final da mensagem a última. Meus talentos tenho gasto, tua lei eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Salmo 51, o versículo de número 9. Salmo 51, verso 9. Davi, ele faz a confissão do seu pecado e faz uma súplica de perdão e roga a Deus que ele dê um espírito voluntário, um espírito reto. Só Deus pode fazer isso. Não é a tua religiosidade nem a minha que faz a gente andar retamente, é Deus. E Ele quebra esse jugo, Ele rompe esses laços. Capítulo 51, o verso 9. Os irmãos que encontraram, pode dizer amém? Amém. Ok. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos repetir essa expressão, vamos lá? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus querido, nesse momento, ó Deus, estamos aqui na tua presença e chegou o momento culminante deste culto, ó Pai. A pregação do Evangelho, a pregação da tua palavra, Deus. E aqui, ó Deus, encontramos a oração de um servo teu, de um ungido, de escolhido, que caiu, ó Pai. Ele pecou, ele desobedeceu, e entrou nas trevas, ó Deus. E ali, ó Pai, naquela agonia, na inquietação do seu espírito, ele faz uma oração, ó Deus. Ele faz uma oração de confissão e conta tudo que o Senhor já sabia, mas ele precisava confessar, ó Deus. E aqui, ó Deus, pela tua graça infinita, ele encontra, ó Deus, e alcança a misericórdia, porque a tua palavra diz que confessa, ó Deus, e
vai alcançar misericórdia, Pai. Então, neste momento, ó Deus, nesta noite, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude na entrega da Tua palavra, ó Deus, porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia, ó Pai. Bendito para sempre seja Teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque é pela Tua misericórdia que eu subo aqui no púlpito nesta noite, ó Pai. É pela Tua misericórdia, ó Pai, que todos nós estamos aqui. Eu que estou na condição, ó Deus, do mensageiro desta noite, e aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, ó Deus, usa de misericórdia, ó Pai. Essa oração é tão profunda. Davi, envergonhado do seu pecado, ele pede que o Senhor esconda a face, ó Pai, e apague as transgressões. Que o Senhor faça assim também nesta noite, ó Pai, porque só quem conhece a profundeza do coração é o Senhor. O profeta Jeremias, ele diz que o coração enganoso, desesperadamente incorrupto, quem o conhecerá? Somente o Senhor conhece, ó Deus, os nossos caminhos. Somente o Senhor conhece, ó Deus, a profundeza do âmago, ó Deus, os porões da nossa vida, ó Pai. Mas esta noite é noite, ó Pai, de libertação, é noite de encontro contigo, ó Pai. E o Senhor fará, ó Pai, aquele também que tiver um espírito voluntário, ó Pai, de confessar, de dizer: Senhor, eu não quero continuar nesta vida de pecado. Alguém pode não saber, pode estar em oculto, mas o Senhor conhece o profundo e o escondido. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. E que seja uma noite de libertação aos que estão perto e aos que estão longe. É o Teu Espírito Santo que usa nesta noite, ó Pai. É a Tua palavra que está sendo proclamada, ó Deus, e ela não voltará vazia. Ela produz efeito para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, mais uma vez na transmissão. Repreende, ó Pai, toda a ideia do mal, ó Deus, para que essa palavra prospere nessa vida, ó Pai, e haja, meu Deus, um impacto nesse coração e vida transformada para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Confissão de pecados. Davi confessa o seu pecado. Falar de Davi, a gente tem muitos materiais na Bíblia, muito material sobre este homem que andou com Deus. Eu estou com minha Bíblia no Salmo de número 51 e peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse Salmo, porque eu tenho certeza que Deus falará ao meu, já tem falado ao meu coração e ao teu também. Esse episódio, esse Salmo foi escrito, segundo os estudiosos, quando Davi, ele pecou, ele adulterou. Ele, lá em 2 Samuel, diz que era tempo dos reis estar nas guerras, e Davi não foi, ficou em casa. Ele tinha seus generais, ele tinha suas tropas, suas fileiras, e ele ficou em casa. Mas o texto diz, de 2 Samuel, que era costume os reis sair para guerrear, mas Davi ficou em casa. E aqui, queridos irmãos, Davi comete o adultério e ao mesmo tempo comete um homicídio também. E a história narra que Davi, ele ficou, parece que a princípio confortável. Você sabe que o pecado engana e destrói? As pessoas, às vezes, o homem está pecando, mas acha que está tudo bem, e parece que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia também diz que Deus não tem por inocente o culpado. Alguém não pode ter visto, alguém não pode saber, mas temos um Deus que conhece e sabe de tudo. Sabe o que a gente faz, sabe o que a gente, nosso caminho, nossa caminhada. E Davi, ele era um homem que tinha um chamado de Deus. Davi era um homem que Deus tinha uma obra na vida dele, e ele sabia disso. Ele ainda adolescente recebe um chamado. O Espírito Santo usa o profeta Samuel. Ele vai na casa de Jessé. Todos os irmãos de Davi estavam ali, pareciam ser os líderes aptos para a escolha do novo rei. Mas Deus tinha negócio na vida de Davi, e eu creio que Deus tem negócio na vida de cada um que está ouvindo essa palavra nesta noite, porque Deus, Ele conhece nossa vida de perto. E ali nós sabemos da história. Samuel, apesar da experiência, apesar de ser um homem de oração, o
Quem não conhece a história de Samuel, ainda criança, foi levado para estar num templo, foi criado ali para servir ao Senhor, um homem totalmente, um jovem consagrado, de revelação, de visão, dava gosto ouvir Samuel falar. A mãe de Samuel ficava feliz com aquele menino, fazia as estolas sacerdotal dele, ainda criança. E Samuel, eu estou falando sobre ele porque ele ungiu os reis, ele ungiu o primeiro rei de Israel, e ele também ele ungiu o segundo rei de Israel, a Davi. E Samuel, apesar de toda essa experiência, ele faz uma confissão, e Deus fala com ele. Queridos irmãos, quem conhece é Deus. Às vezes a gente está diante de uma pessoa e diz: eu conheço, eu quero dizer que você não conhece. Quem conhece, quem está do teu lado é Deus. Deus conhece, as aparências enganam, é a Bíblia quem fala sobre isso. Deus falou, o Espírito Santo a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o que está diante dele, e eu conheço o coração. Eu quero dizer para você que Deus conhece tudo sobre mim, e conhece tudo sobre você, e Deus sabe todas as coisas. E Davi foi tendo essa experiência. Davi era rejeitado, estava lá do outro lado das montanhas, tomando conta de umas poucas ovelhas de Jessé, e não sabia que estava para receber um convite. Você sabe que tem mistério de Deus na vida da gente? Você sabia que pode ter um convite para você e alguém nem espera que vai ser você, mas o que Deus determina acontece na vida do crente. E Davi, ele começou a ter essa intimidade com Deus. Eu leio o Salmo 25 e vejo Davi tendo intimidade com o Senhor. A intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Ele fará saber os seus decretos. Deus tem decreto, mas Ele vai falar aquele que tem intimidade. O profeta Amós diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar seus segredos aos seus profetas. Às vezes, irmãos, eu encontro um homem de Deus, mulheres de Deus que dizem: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente erra muito e não sabe o que vai acontecer amanhã. Vou fazer esse próximo ano, vou fazer aquilo. Pode fazer planos. Capítulo 16 de Provérbios diz que do homem são a preparação de corações, mas a resposta vem da boca de Deus. É Deus que dá a resposta. E ali, meus irmãos, aconteceu que, tendo decorrido o ano, num tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e os cercassem até Rabá. E porém Davi ficou em Jerusalém, ficou em casa. Isso aqui eu estou lendo o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, onde está a resposta, o porquê desse Salmo 51. O Salmo 51 começa a partir dessa história de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando num terraço da casa real, estava no seu palácio, ele viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E Davi logo enviou e perguntou quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o general, o Eteu? Davi já sabia de tudo. Queridos irmãos, mesmo Davi sabia do passo que estava dando, porque às vezes a gente, mas eu nem sabia, sabe o que está fazendo. A gente sabe quando está deixando a obra de Deus, a gente sabe quando está pecando, começa a colocar desculpas, mas a gente sabe que está fazendo errado. Começa a ficar muito parecido com o mundo, começa a se distanciar. Alguém finge que não está vendo, ou faz de conta que não está sabendo, mas sabe que isso é um passo. A igreja já não é importante, a Bíblia já não é atrativa. Isso começa o sono. É a tarde de sono de Davi. Era para estar na guerra, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, nós temos uma guerra permanente, por isso que devemos estar vigilantes, orando, cuidado. Quem quiser que confie na carne, eu não confio, já dizia o apóstolo Paulo. Queridos irmãos, e ali aconteceu, Davi mandou fazer um levantamento, quem era aquela mulher. Então ali Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la ao quarto dele. Não é para conversar com ela sobre Urias, não. Lá no versículo de número 3, veja o 3 primeiro aí. Samuel 3, vê o 3 anterior. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: esta porventura não é a Betseba? Não é a filha de Eliã? E a mulher de Urias, o Eteu? Ele já sabia de tudo. Pecado, já sabia, a gente sabe que está errado. Algumas coisas que está fazendo está errado, mas continua fazendo. E Davi já sabia.
Davi conhecia, por isso que ele vai dizer no Salmo 51, daqui a pouco ele vai lá fazer uma visita. Eu conheço o meu pecado, eu conheço a minha iniquidade, eu sei o que é que eu ando fazendo. A tua esposa, o teu esposo, a tua mãe, o teu pai, o teu vizinho, o teu pastor, pode até não saber, mas você sabe o que está fazendo. E sabe o que não está agradando a Deus. E fica colocando como que desculpas. Queridos irmãos, no versículo número 4, Davi agora aprofunda o pecado do seu coração. Devia estar na guerra, mas estava em casa. Enviou Davi mensageiro. Essa mensagem é antiga, mas Deus renova para nossas vidas. Ele enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Voltemos para o Salmo de número 51. Está aqui, irmãos, a gente vai encontrar a caminhada. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E Davi agora vai começar a mentir. Aparentemente estava bem, passou um ano, e Deus dando tempo, e ele não quis se arrepender, até Deus visitá-lo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O profeta foi lá na casa dele, e o profeta contou o que ele já sabia, o que andava fazendo. Tem pessoas, e muitas vezes nós fazemos coisas que ninguém vê, mas Deus sabe procedimento que não é fiel, e Davi sabia. Quantos cometem, Deus por misericórdia dá livramento, mas a pessoa insiste no seu pecado e no seu erro, envolvido em densas trevas. No versículo de número 1 do Salmo 51, queria chamar sua atenção, para a gente agora entender esse contexto, e agora Davi confessando, porque o negócio ficou brabo, o negócio piorou, a tendência é apertar. Quem anda na falha, no erro, Deus dá uma oportunidade, Deus dá duas, Deus é misericordioso, mas vai chegar o momento de prestação de contas. Isso acontece na vida do crente, na vida do servo. E aqui, quando o profeta Natã foi a Davi, disse logo toda a verdade. Contou uma história, a parábola da ovelha, e Davi ficou dizendo: quem é esse homem? Um homem rico, um viajante, ele tomou a ovelha de uma pessoa que só tinha uma ovelha. Esse homem era rico, tinha várias ovelhas, várias e várias, mas ele pegou de um homem que só tinha uma, matou e serviu para a mesa. Aí Davi: quem foi esse homem? Eu quero matar. Aí Natã: esse homem é você. Deus disse: é você que fez isso. Eu te dei tantas e tantas coisas, se tu quisesse eu te daria mais. Deus é quem dá, a vitória é minha, você. Você tem o que tem, eu tenho o que tem. Nós estamos nos amando porque foi Deus quem deu. E Deus quer o reconhecimento disso. E eu te daria muito mais, porque Deus, Ele tem tesouros, tem muita coisa, Ele é dono de tudo. Mas Ele entrou num pecado. Mas, queridos irmãos, na hora da sentença, Ele se ajoelhou, se jogou aos pés. Na história dos reis, poucos reis ou quase não fez o que Davi fez, e ele publicou seu pecado. Se você quiser conhecer mais sobre esse rei, Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 51. Quando Davi confessa a sua maldade, confessa seu pecado, eu chamo sua atenção para a leitura deste salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha, ele pedindo a Deus: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha a oração do rei. O versículo de número 2, a igreja pode me ajudar? Vamos lá? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Agora vamos ver o que Davi diz, que é uma realidade em todos nós. O versículo de número 3, vamos lá? Porque eu conheço Deus sabe de tudo, eu não sei, mas a gente sabe o que fez, ou está fazendo e não está agradando a Deus, e Deus está presente aqui nesta noite falando conosco. Não adianta, você pode escapar de quem quiser,
Você pode realmente até apresentar muitas desculpas. E aqui Davi abriu o coração e disse a Deus: eu conheço a minha iniquidade, Senhor. Eu sei porque estou passando por isso. Você sabia o que foi que aconteceu na casa de Davi? Ele não morreu, mas a espada não saiu da casa de Davi. Era conflito em cima de conflitos, dentro da sua casa. Eram mortes, era filho matando o próprio irmão. Davi tinha os filhos que matavam o irmão. Era vendo o incesto dentro da família e tantas coisas acontecendo. A espada, mas Davi não estava feliz e ele começa a pedir a Deus misericórdia. E ele diz a Deus no versículo 4: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro no teus julgares, quando julgares. Queridos irmãos, às vezes a gente começa com desculpas, com coisas que é melhor confessar ao Senhor, é melhor dizer: Senhor, a culpa é minha. A gente fica muitas vezes que nem a síndrome de Adão: foi a mulher que tu me deste, eu não ia pecar não, mas foi por causa desse irmão, ou foi por causa dessa irmã, e começa culpando alguém, esquecendo que Deus é quem sonda os corações. Adão disse: foi eu não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele, em outras palavras, estava até culpando a Deus. Se não fosse essa mulher, eu podia até estar só, mas aperreado, mas não tinha pecado. Foi por causa dessa mulher. E começou agora a reclamar. A mulher que ele elogiou tanto, que agradecia tanto, agora era a mulher a razão dele ter pecado. Às vezes nós não queremos assumir, e a gente transpõe a culpa para alguém. A culpa é de fulano, e não consegue ter essa vida que Davi, abertura. Aí alguém pergunta: por que Davi era um segundo coração de Deus? Em primeiro lugar, porque ele era sincero. E ele dizia: Deus, eu pequei, eu conheço meus pecados, não precisa ninguém dizer, porque eu sei o que eu fiz. E olhe que ele era rei. Certa vez eu ouvi um comentarista dizendo que Natã, quando chegou: foi tu que pecou. Ele: guardas esse santarrão, entra no meu palácio, que ousadia, ainda vem me acusar de pecado, de adultério, manda matá-lo. Mas ele sabia que era um profeta de Deus. Ele sabia, ele tinha um temor. E ele se jogou nos pés de Deus, não foi nos pés do profeta, e pediu misericórdia. Eu convido você a fazer essa leitura depois cuidadosa. 2 Samuel capítulo 11. E veja o que aconteceu. Queridos irmãos, como é bom em tempo pedir misericórdia ao Senhor. Porque Deus tem dado tempo a alguém, mas a teimosia é grande. A visão está completamente distorcida. Esqueceu do primeiro amor. Já não tem no coração o trono de Deus. Tem no coração outros interesses. Já não é o de Deus. E alguém pensa que é alguém desviado. Eu já vi muita alguém dizendo: e é também. Alguém que está se enchendo de cachaça. Esse também está. Alguém que está fumando também se está afastado. Alguém que está se prostituindo, claro que está no pecado. Mas quantas pessoas estão sentadas no banco da igreja e a vida já não é mais com Deus? E começa aos poucos, irmãos. E começa cada vez mais distante. E começa com comportamentos estranhos. A própria comunidade começa a perceber. Isso vai aumentando. A história diz que ele passou um ano calado. E lá a barriga da mulher crescendo, né? Ele pega, fica com aquele pensamento muito inteligente. Tem gente que acha que é muito inteligente, né? Chama Urias, tira ele da guerra um pouquinho. Bota ele para recrear em casa, ficar com a mulher. Ficar com a mulher um pouquinho, né? O bichinho está cansado lá da guerra. Tira ele, mandou uma ordem, a palavra de rei é rei, né? Tiraram Urias. Aí Urias foi para lá. O que aconteceu, rei? Estão lá na batalha, a batalha está tão grande, está intensa. Aí ele: não, vai para casa, toma um banho, relaxa, deita com a tua mulher. Ele queria se livrar da situação, né? Esperto, né? Você sabe que tem muita gente que pensa que é esperto. Deus olha lá de cima e ri. Ele sabe o que existe de trás de algumas decisões nossas. Ele sabe o que acontece por trás de alguns preparos nossos. Quem conhece é Deus. Aí, Urias, fiel, um general fiel, um homem valente, ele não foi para casa, dormiu na calçada, lá nos degraus do palácio. No outro dia vieram dizer: o senhor mandou Urias ir para casa? Eu mandei. Ele foi: não, foi nada, dormiu o dia todinho aqui. Os guardas de plantão e ele ali. E os guardas nessa noite ficaram doidinhos. Não era nem para dar um cochilo, né? Um general na porta, hein? Urias era o quê? Um general. Não foi para casa. Fidelidade a Deus. Ele sabia. E o rei mandou chamar: eu não mandei você para sua casa.
Mas se eu tomar um banho, ficar com a tua mulher, que inclusive é tão bonita. Oh. Não, meu Senhor, como poderia eu estar em casa? Louvado seja o nome do Senhor. O exército do Senhor em guerra, e eu em casa com minha mulher, bebendo, de maneira não como vive o Senhor, de jeito nenhum. Eu estava orando, preocupado com meus liderados. Eu estava preocupado com o exército. O rei deveria estar, mas não estava. E aquele general estava. Tem gente que não se importa nada com a obra de Deus. Nada. Sabe da guerra que nós travamos. Sabe que Satanás ele é astuto. Sabe que Satanás ele ataca. Ele fala mal. Ele é diabo. Ele vem com esse propósito. Roubar, matar e destruir. E tem pessoas que ainda colaboram com ele. Eu não. De jeito nenhum eu vou entrar na minha casa. Assim eu juro diante do Senhor. Leia o capítulo todo. Davi ficou todo envergonhado. Qual foi a outra ideia de Davi? Fazer uma carta. Mandar para o general. Nessa carta, ele podia até abrir no caminho e ler. Mas ele não leu. E essa carta era o funeral daquele homem, a morte dele. Colocar ele nas fileiras pior que tinha. Para ele morrer. Davi, ele planejou um crime. Ele não só adulterou, mas foi um pecado onde ele também cometeu homicídio. E a história é muito triste. Queridos irmãos, na vida de Davi tudo deu errado. Queridos irmãos, infelizmente tem pessoas, mas esse irmão não é crente, mas tudo dá errado, o emprego não dá certo, as coisas começam a cair, começam as perturbações. Vai perguntar alguém, mas por que não vim na igreja, mas não tem uma vida reta diante de Deus? É que as aparências enganam. Não tem mais amor à obra do Senhor. Dá uma ajuda, parece que está fazendo um favor para Deus. Ninguém faz favor para Deus. Deus é quem faz por mim e por você. Dá uma ajudinha à igreja, dá uma ajudinha a Deus. Não! A igreja é dele. Tudo é para a glória dele. Nós somos dele. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. É Deus quem me ajuda. É Deus quem ajuda você. Quem é fiel devolve o que é de Deus. O infiel guarda, trama. Como Ananias e Safira. Roubava e tramava para depois enganar Pedro. Aí Pedro, tu não estás mentindo para mim não, rapaz. Tu estás mentindo para o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas com lábia, com conversa, e nós sabemos, a gente percebe que não tem mais com Deus, não anda com Deus, estão com os olhos gordos nas coisas desse mundo. Não dá certo. Davi aprendeu isso. Deu tudo errado. Mas quem anda com Deus, quem se arrepende, Davi correu. Veja o Salmo 32, por favor. Salmo 32, que trata do assunto também. E Davi aqui, é um salmo de Davi. Por gentileza, a felicidade do homem que é perdoado, é um salmo de Davi. Ele também fala desse drama dele. Ele diz no versículo 1 do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Versículo 3, a igreja comigo, vamos lá? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Por quê? Porque de dia e de noite e o meu humor. Verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E eu dizia, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti em tempo de poder te achar-te. Faça oração rápida, procure a Deus logo, como o profeta Jeremias diz, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está. O teu negócio, teu compromisso não é com o pastor, não é com religião, é com o dono da tua vida, é com o teu Salvador, e a Ele a gente vai prestar contas. Tudo
tudo e tudo. Aí Davi disse, todo que é santo vai em tempos correr. Irmãos, hoje, como é que tu está? Estou ocupado. É muita coisa, é muito trabalho. Irmão, não vem? Estou ocupado. E Deus sabe de tudo. Para tudo, viu? Já viu, já provou isso que para tudo ou não? Quando Deus quer para tudo, um mosquito acaba com tudo, um vírus acaba com tudo. Ou não? Deixa tudo travado. Ou não? O que é que está acontecendo hoje pode acontecer novamente. E pode aumentar, que Deus nos livre. Então, a gente tem que parar com besteira e tem que se ajoelhar, se entregar a Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Os planos dos homens são muitos planos, mas a resposta vem de Deus. Ele começou a dizer a Deus no versículo 4, contra ti somente pequei. Eu fiz aos teus olhos o que é mal. O que o Senhor fizer está bem feito comigo. Porque eu enganei, eu trapaceei, eu matei, eu enganei. Eu tinha um harém cheio de mulheres, eu tinha princesas, mas fui ali me meter com quem não devia. Tem gente se metendo com quem não deve, desobedecendo a Deus. E a casa está assim, ó, afrouxando. E quando vê a queda, que Deus tenha misericórdia. Porque já não tem voz, é um bonecão dentro de casa, já não é um sacerdote, já não tem mais palavra. Lembra de Eli? Os filhos de Eli fazendo o que queria e o bonecão lá do Eli aceitando tudo. Aí veio a queda, morreram os filhos. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos pedir a Deus força, coragem para dizer não àquilo que não agrada ao Senhor. E aqui, irmãos, seguindo essa palavra, Davi agora faz uma confissão, dizendo que nasceu na iniquidade, foi formado no pecado. Eu sou falho, eu mereço, Senhor, o que o Senhor fizer. E tu amas a verdade do íntimo, e no oculto vai me conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade. Versículo de número 6. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir, Senhor, júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu me quebraste. Queridos irmãos, no Salmo 32 fala de gemido, porque Deus começou a apertar. Lembra daquele hino? Não sei se é o grupo Logos. Enquanto eu calei os meus pecados, essa música, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Alguém já ouviu esse hino? Não estou cantando legal, mas já ouviu esse hino? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Ainda na minha mocidade eu cantava essa música. E tem outros hinos também que fala de confissão. E a gente acha sabedoria ficar guardando, faz de conta que eu não me lembro, e as coisas não dando certo. Eles, irmãos, já estamos chegando já quase ao final, mas Davi pede purificação. Davi quer voltar à alegria, ele pede novamente agora no versículo de número 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga a minha iniquidade. Ele estava com vergonha.
Agora eu volto também para o primeiro casal. Qual foi a atitude de Adão quando pecou diante de Deus? Quando chegou na viração do dia, quando Deus ia falar com ele, foi o que aconteceu? Ele se escondeu. Tem gente escondido, tem gente que já não vem, e quando vem muitas vezes fica bem lá no cantinho escondido, e não adianta se esconder de Deus. E Deus até, eu digo assim, às vezes Deus de bom humor brincou: Adão, onde tu estás? Deus sabe por onde você anda, por onde eu ando, Ele conhece. Por onde estás? Porque Adão disse assim: eu tive medo do Senhor e me escondi. As pessoas começam a evitar Deus, começam a colocar suas maiores desculpas. Eu quero dizer aos irmãos que está na hora da gente refletir um pouco, se vale a pena deixar o caminho do Senhor, deixar a obra do Senhor, se vale a pena estar afastado do caminho do Senhor. Essa palavra é muito dirigida àquelas pessoas que deixaram as veredas de Deus. Queridos irmãos, no versículo 10, Davi faz uma oração. Eu gostaria que a igreja orasse comigo o verso 10, toda a igreja, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, e renova em mim. Ele não estava na pureza do coração, mas ele pediu a Deus pureza, um espírito reto. Veja o que ele diz agora, versículo 11, vamos ler. Não me lances fora e não retire de mim. Queridos irmãos, você não precisa perguntar a uma pessoa se está em oração, porque você vai conhecer. A pessoa está sem santificação, porque a gente vai conhecer. E às vezes a gente vê, a face já não tem aquele brilho mais. Hoje eu vi Bruno aqui, Bruno, eu quero citar seu nome, a alegria de ser escalado, e para mim é um prazer. Meu prazer de estar na casa de Deus, meu prazer de estar na obra do Senhor. E a gente vê pessoas muito cedo se afastando, dizendo: esse ano que vem não, coitada, coitado, que Deus tenha misericórdia. Hoje eu vou mencionar pela 4ª vez, estou me lembrando do aniversário do meu pai, que já não está mais conosco. Dia 13 de dezembro, é o aniversário do diácono Abisaí Bernardes. Era, porque ele não completou 82 anos. Deus levou. Hoje seria uma data do aniversário dele. Ele está na glória com o Senhor. Está na glória, eu tenho certeza disso, pelo seu ouvido testemunho. E ele, ano após ano, diz assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Amputaram a perna dele, que ele teve diabetes. Ele disse: eu quero continuar, com toda a dificuldade. E uma certa vez eu me emociono quando eu falo nisso. A gente estava aqui no mutirão, o médico mandou ele começar a andar, mas ele estava sem forças, e ninguém foi buscar ele de carro, uma coisa assim. Ele veio, quando chegou ali próximo à casa da irmã Nenê, e Pedro, ele caiu. Aí alguém veio correndo assim: pastor, seu pai está ali no chão. Papai, foi o que houve? Eu não sei, ele está no chão. E ele não conseguiu se levantar mais. A gente correu, levantou ele. Papai, vai para casa. Eu falei: não, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a casa do Senhor. Para mim é um exemplo. Quando eu me lembro disso, é um exemplo para mim. Tem pessoas com as 2 pernas, pulando, saltando, mas não querem mais ir para a casa do Senhor. Eu me lembro disso. Meu pai hoje está no céu. Aleluia. Ele serviu ao Senhor com alegria a sua vida toda. Hoje minha mãe estava aqui, eu me lembrava dele, e inevitavelmente vai ficar na minha memória essas ações, essa alegria. E me permita falar isso, não estou lhe julgando, mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo ao pastor Abisaí, a mim, a outros: esse ano não. Pois eu quero dizer que esse ano foi Deus que deu vida a você, Ele está sustentando você. E agora ele explica tudo, Davi, no versículo de número 12, ele estava sem alegria. O que a gente entende, essas pessoas é que perderam aquela alegria. Tem alegria aí fora no mundo em tudo, tem alegria em muita coisa, mas na obra do Senhor a alegria diminuiu. Veja o que é que diz o versículo de número 12, toda a igreja pode ler comigo, vamos lá. Torna a dar-me alegria e sustém-me com espírito. Eis-me aqui, Bruno, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero pregar, eu quero que chegue em 2021, quero saúde, quero falar de Jesus, quero ganhar almas, quero ser usado por Deus, quero santificação na minha vida. Me ajuda, meu Deus.
do próximo ano não dá para mim não, é mesmo, irmão. Pardo. Assim de coisa a minha agenda. Queridos irmãos, eu queria concluir essa oração de Davi. Ele pede que Deus sustente. Ele diz, torna-me a dar a alegria da salvação. E quando o Senhor fizesse na minha vida, então, só assim, versículo 13. Então, quando eu estiver alegre de novo, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Mas como é que eu vou pregar sem alegria? Como é que eu vou cantar se não tenho mais vontade? Como é que eu vou mais participar se não tenho mais alegria de servir ao Senhor? Eu não estou aqui para agradar a mim nem a você. Eu estou aqui para entregar o que Deus colocou no meu coração. A minha oração é que Deus dê alegria para você. Eu queria cantar a última estrofe desse hino. Eu cantei a primeira e a segunda com a igreja, não é? Das trevas. Permita a gente concluir esse hino nos três, no terceira estrofe. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor, em oração. Nos teus braços bem seguros, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Bem forte. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Enquanto a gente está vendo o instrumental, eu queria que você orasse nesse instante por alguém que você lembra que já perdeu aquela alegria, que já não está como antes. E também numa das igrejas de Apocalipse, eles lembram que tu caíste e volta para o teu primeiro amor. Volta a fazer as obras como tu fazia com tanta alegria, independente de qualquer coisa, porque tua alegria serve ao Senhor. Em oração comigo. Senhor amado, obrigado por mais uma noite de domingo. Obrigado, Deus, porque chegamos ao dia 13. Ó Deus, já concluindo, chegando agora ao término da primeira quinzena do último mês do ano. E vem essa mensagem, ó Deus, falando sobre renovação, sobre confissão de pecado, sobre súplica de perdão. E também, ó Deus, uma oração pedindo um renovo para um espírito reto, alegria de orar, seja no matinal, seja na escola dominical, alegria de servir, seja na evangelização, seja na pregação, seja no louvor. Meu Deus, sem essa alegria, a gente deixa a igreja, a gente começa a amar o mundo e as coisas que no mundo há, como diz lá na primeira carta de João: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo é a mentira, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, que não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e toda a sua vaidade, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Obrigado, ó Deus, porque chegou hoje, ó Deus, mais uma vez essa mensagem de Davi arrependido pelo pecado que ele cometeu. Meu Deus, as consequências vieram. Uma família, ó Deus, que foi dividida. Uma família, ó Deus, que teve morte. Filhos que morreram, assassinatos. Meu Deus amado, também, ó Deus, incesto e tantas coisas, ó Pai. Ele sofreu, mas ele sabia, ó Deus, que o Senhor é justo, porque o pecado foi dele. Mas, ó Deus, o que me alegra nesta mensagem é que Davi recorreu ao Senhor em tempo de alcançar misericórdia. Pai querido, eu sei, meu Pai, que aqui não tem nenhum rei. Eu sei, meu Pai, que aqui não tem nenhum general, mas tem teus servos, ó Deus, que muitas vezes nós também, ó Deus, a semelhança de Davi, muitas vezes, ó Deus, perdemos a alegria de te servir. E estamos muitas vezes, ó Deus, cantando, ó Deus, a outros deuses, ó Pai, quem sabe, ó Pai, servindo a nós mesmos. E eu quero te pedir nesta noite, ó Pai, que essa mensagem, ó Deus, eu não sei como chegou a cada coração, mas foi o que o Senhor colocou na minha vida nesta noite. Ó Pai querido, e a mensagem é tão clara, quando Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não me lances fora, Deus, da Tua presença,
nem me retire o teu Espírito Santo. Pai querido, aqueles que estão afastados, ou aqueles que estão entristecidos, ou aqueles que estão, ó Deus, abalados, mas são teus servos, ó Deus, vão voltar, vão sair, ó Deus, da situação, porque querem te servir, não sei se é aqui, não sei se é ali, ou acolá, mas o Senhor chama, porque é teu servo, é a tua serva, ó Pai. Ó Pai querido, nos ajuda, ó Deus, a compreender que a culpa sempre é nossa, somos nós que muitas vezes nos afastamos de Ti, mas obrigado, ó Deus, quando Davi diz, contra Ti somente eu pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso que nesta noite, queremos pedir perdão dos nossos pecados, perdão das nossas faltas, ó Deus. E aqui, ó Deus, teus filhos, seja aqui, ó Deus, nas redes sociais, também está escutando essa mensagem, ó Pai. E que o Senhor possa nesta noite trazê-la de volta, dando alegria, ó Pai. Não te deixaram, ó Pai, ainda estão caminhando, mas não estão com aquela mesma alegria de antes, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, repreenda Satanás, ó Pai, com a sede que tem na vida desse teu filho, ó Pai, mas ele é teu, e o inimigo está repreendido no nome de Jesus Cristo. Essa serva é tua, e o inimigo está repreendido no nome de Jesus Cristo. Essa moça tem compromisso contigo, essa jovem tem compromisso contigo, esse jovem tem compromisso contigo, este homem tem compromisso contigo, ó Pai. Levanta, ó Pai, ajuda, meu Deus, e que nesta noite, ó Pai, haja, ó Deus, realmente esse entendimento e possamos nos aproximar mais do Senhor. Perdoa nossas faltas, perdoa os nossos pecados e nos recebe, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Ainda em oração, por favor, eu queria fazer um convite rápido, com objetividade. Você participou desse culto, chegou até aqui, permissão de Deus, tudo permissão do Senhor. E talvez você, graças a Deus, pela misericórdia, você crê no Senhor, é crente, e eu acredito que você seja, mas que talvez alguém está um pouco distancioso por alguma situação, e nesta noite é uma noite de reconciliação. E Davi, ele pediu misericórdia a Deus, ele não tentou justificar, e a igreja está em oração nesse instante. Eu quero perguntar se tem alguém que, a semelhança de Davi, também quer fazer a sua confissão, não precisa dizer o que é. Se você entendeu essa mensagem, Senhor, eu quero me aproximar de Ti mais, eu quero chegar mais perto do Senhor, nada nesse mundo vale a pena sem a Tua presença. Se tiver uma pessoa, alguém, faça um sinal, não precisa vir aqui à frente, faça um sinal, pastor, eu entendi essa mensagem, ela foi para mim, eu já sou crente, sou batizado, mas eu senti que Deus falou comigo. Quem é a primeira pessoa? Quem tem coragem? Deus te abençoe, Deus te abençoe. A terceira vida, quem é? Corajosamente, não espere eu te fazer, você. A igreja está em oração. Você se afastou porque você precisa se aproximar de Deus. Quem é a terceira vida? Pastor, essa mensagem foi para mim. Talvez esteja você vivendo um momento difícil na sua casa, na sua família, e você quer a resposta de Deus. Tem a terceira pessoa? Em nome de Jesus. Tem a terceira ali, pessoa. Tem a quarta vida ali, glória a Deus. A quarta vida, a quinta vida, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Mais uma vida também ali. A sexta vida. Rompe os laços que arruinam a minha fé. Eu queria que nesse momento você, cabeça baixa, eu vou orar por essas 6 vidas. Quem sabe tem a 7ª. E se você sentiu que Deus falou com você, e como você precisa se voltar mais para Deus, faça um sinal, porque você é um escolhido do Senhor. Pastor, eu confesso que eu estou um pouco afastado, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero fazer a obra de Deus com mais alegria. Eu perdi essa alegria. Tem a 7ª pessoa? Se tiver, faça isso, a igreja está em oração. 6 vidas entenderam. Amém, Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela sua palavra, e que Ele cada dia, e você que está se voltando, tem pessoas que estão nos visitando, e também levantaram a sua mão. Você pode deixar o seu nome com o diácono Charles, a gente vai orar pela sua vida. Não precisa vir aqui à frente, não quero constranger, e também a gente está com algumas medidas, a gente está evitando. Mas essas 7 vidas, fique no seu canto quietinho. E se você não é da igreja e quer deixar o seu nome, fale com o diácono Charles. Obrigado, meu Deus, mais uma noite de pregação do teu evangelho, da tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque vidas se voltaram nesta noite, ó Pai. Assim como Davi, que era crente, assim como Davi, que era ungido teu, ó Pai, mas estava caído, ó Pai. Ele não teve vergonha, e ele tinha um cargo de rei, era um monarca, mas ele se humilhou, ó Pai. Como o Senhor valoriza a humilhação, ó Pai, de servos teus que identificam seus próprios problemas, ó Pai, e não sai atirando para todos os lados. Reconhece, ó Pai, a falta e confessa.
Por isso que tua palavra diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Obrigado por esta noite, pelos louvores. Obrigado pela juventude cantando com alegria. Obrigado, ó Deus, pela introdução. Obrigado, ó Deus, pelo cada vida aqui presente. Obrigado por esse domingo maravilhoso. E obrigado porque a gente encerra uma noite, ó Pai, com alegria, ó Pai, com vidas se voltando para Ti, ó Pai. Vidas confessando publicamente que precisa se voltar para Ti, ó Pai. Que o Senhor conclua a obra, ó Pai, nessa vida. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai dar um espírito voluntário e mais alegria de Te servir. Obrigado, ó Pai. Tudo isso nós Te pedimos, com perdão dos nossos pecados,